Boa noite, família. Bem-vindos ao Estratégias Militares. Não estamos ao vivo porque hoje estamos descansando, mas quero compartilhar com vocês uma entrevista que tive com o criador de conteúdo, David Santos, há alguns dias. Falando sobre o que está acontecendo na Europa, a questão da segurança, os distúrbios, cidades em chamas, Paris, há pouco tempo, 24 horas atrás, Bruxelas também estava pegando fogo. Como isso pode afetar a Espanha? Como está a situação na Espanha com relação à corrupção atualmente? Convido vocês a assistir ao vídeo, conferir a colaboração com David Santos, seguir o canal dele e aproveitar o conteúdo. Desculpem que a estreia anterior estava sem áudio, foi um erro meu, eu assumo, peço desculpas de verdade, mas muito obrigado por terem estado no chat e por apoiarem o canal. É muito importante seus likes e comentários. Vamos começar. Bom, e aí, como você está? Pensando em ir para Paris? Para a cidade do amor, para ver o que o futuro nos reserva. Cara, é incrível, sim, bem... As imagens são incríveis, mas o pior de tudo é que tem gente que acha que isso está muito longe da gente e que não pode acontecer aqui na Espanha agora mesmo. O áudio está duplicado? Não sei, só uma montanha nos separa. O áudio está duplicado? Quer dizer, está soando bem? Por favor, vamos ver, que o pessoal confirme pra gente. Está soando bem? Acho que está dando pra ouvir bem. Beleza. Sim, acho que está dando pra ouvir bem. Sim, o som tá entrando pelo microfone, mas sim, tá dando pra ouvir perfeitamente. Bom, e aí, tá animado pra ir pra Paris? Eu também tô pensando nisso. Ano que vem, quando o Paris Saint-Germain se classificar também pra final e tal da Champions, ou, bom, França não, porque acho que não se classificou pra Copa do Mundo, então... Ou era a Itália, não sei, não tenho muita certeza. Eu também vou pra Paris lá. Pegamos uma câmera e fazemos uma live lá. O que acha? Vamos ter que ir com a camisa do PSG e não levar nenhum tipo de... nem celular nem nada. Porque, claro, a gente vai voltar só com a roupa do corpo. Bom, olha, camisa do PSG e fazer o cabelo cacheado, deixar o cabelo ali cacheado. Sim, a gente coloca uma peruca dessas com cachos. E um lenço palestino. E a bandeira da Palestina. Isso é essencial. A bandeira da Palestina não pode faltar nesses eventos. Afinal, o que seria o Rio Sena sem a Palestina? Sim. Na verdade é incrível. Incrível, viu as imagens ontem? Quase incendiaram a Torre Eiffel. Não é brincadeira. A polícia teve que evacuar e intervir na Torre Eiffel várias vezes porque queriam colocar fogo em tudo ao redor da Torre Eiffel. Isso me lembrou o filme Extermínio 2 que termina... O filme dos zumbis termina justamente em Paris, com as pessoas correndo por Paris. Bom, tudo isso me lembrou aquilo. Tem gente que pensa, e isso me chama muito a atenção, que isso só vai acontecer, ou acontece na França, ou acontece na Alemanha, com os turcos, ou acontece na Inglaterra com outros grupos. Isso pode acontecer na Espanha, na verdade acontece algumas vezes. Acontece algumas vezes, não é? E não estamos tão longe, como acabou de dizer Davi. Não estamos tão longe. E o pior é a resposta dos políticos. Macron está totalmente refém desse pessoal porque são seus eleitores. Ele não pode ir contra seus eleitores. Macron tem que estar submisso ao que eles dizem. Imagina só se Macron sair dizendo que o que Israel está fazendo, por exemplo, em Gaza está certo, ou o que está fazendo no Líbano está certo. Eles queimam o país inteiro. Eles queimam tudo, claro. Ou seja, claro, somos sequestrados. Sim, isso me leva à próxima pergunta. Vamos ver se você pode me responder. Atualmente na França, especialmente em Paris, vejo que há regiões onde isso não ocorre porque esses novos franceses de segunda, terceira e quarta geração ainda não chegaram. Mas claro, isso me leva à pergunta. O que vai acontecer se Macron perder o poder? Se Le Pen assumir o governo? Ou o partido de Le Pen, como vai ser? Como eles vão resolver isso em um país onde essas pessoas já são de fato cidadãos franceses de pleno direito? O que você vai fazer com isso? Não tem remédio. Claro. Acho que as pessoas não percebem, não tem jeito. Uma vez que esse pessoal entra no país, já não tem mais jeito. Não tem jeito porque, além disso, temos umas políticas na Europa que começamos a naturalizar ou regularizar pessoas dia após dia e já não tem como expulsá-las. Além disso, muitos deles perdem automaticamente a nacionalidade dos seus países de origem, então acabam ficando sem a nacionalidade original.
E uma pessoa, um ser humano, não pode ficar sem nacionalidade. Então, o país, França, Espanha, seja qual for, não pode tirar a nacionalidade de jeito nenhum. Bom, vamos ver. Você fala em primeira, segunda, terceira geração, mas que geração? Não falam francês, não se integram na sociedade francesa, vivem em guetos. Que geração é essa? Bem, eu uso a linguagem que é usada para falar daqueles que nasceram em países estrangeiros, mas sim dizem que são imigrantes de terceira ou quarta geração. Evidentemente, para mim, nunca serão franceses nem nunca serão europeus. E os que estão na Espanha também não serão espanhóis. Por isso eu comentava antes. Se tivéssemos uma bússola, digamos, do que seria o futuro, uma bússola moral, ou do que deveríamos fazer com o país, com a Espanha. Se a bússola, as coordenadas da bússola ou os pontos cardeais da bússola nos indicassem Paris, por exemplo, o norte, nós teríamos que ir diretamente para o sul. Ou seja, não fazer absolutamente nada do que Paris fez em política migratória, porque esse é o problema que a França tem agora, que para mim é um problema estrutural que praticamente já não tem solução. O que você vai fazer com essas pessoas? E é algo que eu acho que na Espanha ainda estamos a tempo de poder mudar por enquanto, mas é verdade que cada vez nascem mais crianças de origem estrangeira. De fato, na Catalunha, os nomes das crianças que nascem a cada ano costumam ser de origem estrangeira, como Mohamed e tal, e nascem mais crianças de origem estrangeira do que crianças de origem espanhola. E isso é um problema que em muitos pontos da Espanha nós vamos encontrar e, digamos, vão acabar se tornando pequenas Paris também, né? Em pequenas... A verdade é que isso é muito triste. É uma coisa muito desagradável. Mestre, você tem várias coisas. Eu vou tentar resumir rapidamente. Aliás, obrigado por me convidar para o seu canal. Não, cara. Obrigado a você por passar por aqui. Obrigado a você por me convidar aqui. E com o David, bem, nada. Ainda não nos conhecemos pessoalmente. Espero que em breve isso aconteça. Mas já compartilhamos o mesmo país e a mesma visão sobre a situação grave que vivemos. Claro que há diferenças como entre todas as pessoas, pois cada um vê as coisas de um jeito, mas aqui há um problema sério. Eu destaco isso. Você acabou de apontar o problema demográfico. O problema demográfico não é que eles venham, é a quantidade de filhos que eles têm quando chegam. Problema número 1. Pela lei de reunificação familiar, toda a família pode entrar. Ponto 2. E os filhos que tiverem? Além disso, esses governos costumam fazer isso muito mal, como ocorre na França. Por algum motivo, os ministros de assuntos sociais e os responsáveis, diretores e outros, tendem a agrupar todas essas pessoas no mesmo bairro, nas mesmas áreas das grandes cidades. Por quê? Porque eles se sentem mais integrados entre pessoas da mesma cultura. Essas são as imagens típicas que vemos, por exemplo, em Bruxelas ou em alguns bairros da França ou até mesmo em alguns bairros da Espanha. Apenas lojas de pessoas que vêm de um país específico, de uma região específica do mundo. O que você queria com isso? Você está separando essas pessoas da integração com o resto do país? Você está criando guetos onde não existem as mesmas oportunidades que no resto da cidade para se desenvolver, se integrar, fazer parte da vida cotidiana. E você mesmo está isolando essas pessoas em um gueto. E o que acontece nos guetos? Pois bem, os jovens acabam caindo na delinquência, no crime organizado, em gangues de crime organizado internacional que entram nesses lugares e começam a se expandir por toda parte. O problema é que depois essas pessoas saem desses bairros e acontece o que aconteceu no centro de Paris. Essas pessoas não vivem no centro de Paris, elas vêm da região de Saint-Denis, de toda aquela área do norte. São áreas onde você não pode entrar, onde a polícia não pode entrar com um carro sozinho. Se entrar um carro sozinho, é um carro que vão perder porque vão queimá-lo. Digamos que o próprio governo, com suas políticas de agrupamento, ou eu não sei como eles fazem isso, dar moradia acessível, ajudar com aluguel ou oferecer apartamentos sociais. Não sei como isso é chamado, nem como funciona na Espanha. Você vai agrupando todas essas pessoas e no final acaba encontrando que tem um pequeno Marrocos, uma pequena Argélia, uma pequena Albânia. E se forma uma espécie de distritos. E nesses distritos a lei que impera é a lei deles. Que alguém vá a Marselha e veja como se vive em Marselha e como vive o povo de Marselha. Mas que as pessoas que vivem lá há 80 anos, 70 anos, que vejam como é a vida em Marselha.
Bom, então isso mesmo você agora pode levar para uma fase que já não é mais inicial, porque isso já não é inicial. Você vai para Barcelona, por exemplo, vai para Las Ramblas, vai para todo o Raval, vai para toda aquela região e vê o que está acontecendo lá. Depois você vai para Madrid e para regiões de Múrcia, onde já esteve. Vi a cobertura que fizeram sobre o que aconteceu lá. Vocês percebem o que está ocorrendo. Estamos estigmatizando as pessoas. Não, o que estamos dizendo é que o próprio governo está transformando essas pessoas em um estigma. Está separando elas, as abandona à própria sorte para que elas mesmas criem suas leis, sua vida, suas histórias, e depois o problema afeta todo o país. Cara, eu concordo. Como você mesmo disse, eu acho que de modo geral estamos de acordo com muitas coisas. Eu também adoraria. Quem sabe um dia a gente se encontra e se conhece pessoalmente, seria legal. Mas há algo na sua análise com o qual não concordo, vejo de outro jeito. Ou seja, concordo com você sobre essa questão de que os governos acabam agrupando as pessoas, acabam criando guetos e tal, mas pela minha experiência, eu te digo que eu que cresci, ou seja, estou falando de uma experiência totalmente subjetiva, né? Pessoal, né? Na verdade, eu que cresci em bairros onde tive que dividir esses bairros com pessoas de, digamos, diferentes etnias, de diferentes nacionalidades. Aqui temos exemplos. Exemplos claros. Por exemplo, em Málaga, onde eram bairros majoritariamente de um tipo de etnia determinada, que agora estão se tornando seus subguetos dos guetos, onde esses imigrantes estão começando a se agrupar ali. Não concordo que eles não tenham as mesmas oportunidades e que o Estado os condene à marginalidade. Na verdade, eu acho que eles mesmos tendem a essa marginalidade e que eles mesmos tendem a essa desagregação do Estado, de não se sentirem identificados com as leis, com a identidade do povo, que não querem saber de nada, que criam essas pequenas... Claro, comunidades. Esses guetos, que basicamente eu acho que no final o ser humano se agrupa entre seus semelhantes, que também é o que acontece em outro nível totalmente diferente, por exemplo, também na Costa do Sol, com colônias de pessoas inglesas, de aposentados ingleses. Evidentemente, esses se agrupam, têm seus guetos, por assim dizer, que na verdade não são guetos, mas sim suas microsociedades, mas não tendem à delinquência, a colocar fogo, mas no entanto essas pessoas acabam criando seus próprios guetos. Oportunidades existem, eu mesmo que vim de um desses bairros, posso afirmar. Outra coisa é você querer ou sentir esse país como seu, se sentir identificado ou querer prosperar na vida, mas a maioria deles, na minha opinião, não quer. E o problema também está, e agora eu te passo a palavra, para mim o problema também está no modelo, não é? No modelo de como essas pessoas são totalmente dependentes do Estado e como isso está acontecendo, incentiva essas pessoas a quererem se incluir na sociedade e realmente prosperar. Porque para que você vai fazer qualquer coisa se sabe perfeitamente que com o que o Estado vai te dar, você vai conseguir seguir em frente? Acho que esse é um dos grandes problemas que existem. David, você, vamos supor, não é o caso, mas vamos supor. Eu sou um jovem marroquino universitário que tem uma graduação, talvez um mestrado ou até mesmo um doutorado. Por que eu iria morar na Espanha se, por exemplo, na Finlândia eu recebo 3 vezes o salário que vou ganhar com o meu trabalho na Espanha? Com isso, o que quero dizer é que o imigrante qualificado que vem desses países geralmente não fica na Espanha. Quem quer trabalhar não fica na Espanha, pois os salários lá são esses mesmos. Vai para países que pagam mais. O que é que fica na Espanha? O que você está dizendo? A parte da sociedade parasitária que quer viver de auxílios sociais e quer viver às custas do Estado e de todos os impostos dos outros. Esse é o ponto. Alguém que queira um futuro, uma carreira profissional grande, que tenha estudado, não vai ficar na Espanha. Na Espanha, os espanhóis vão para fora. Claro. Os qualificados vão embora. Como vão? É que isso... O problema na Espanha para imigrantes e espanhóis é que o sistema de busca de emprego oferece auxílios e está criando um país de parasitas que vivem desses benefícios. Mas eles não têm nenhum interesse que você tenha seu próprio trabalho, seu próprio salário, que você possa viver confortavelmente, porque aí você já não depende do governo. E aí você já não precisa votar neles. É aí que está o problema. Claro. Mas enfim, essa questão da imigração. O que vimos ontem à noite em Paris. Há um morto e uma pessoa que está morta. Quem é que tem a ideia de colocar uma barricada no meio de um túnel? Colocar fogo para que não se veja nada e os carros batam. Isso é maldade.
Não é como dizer, vamos colocar fogo em um container para chamar atenção, pular um pouco, fazer bagunça. Não. Isso é maldade, dentro de um túnel, tampar para que ninguém veja, pum, uma motocicleta. Uma pessoa que agora já não está mais neste mundo. É isso mesmo. Não, claro. É que eles vão machucar. Quer dizer, na verdade, eles vão pra isso, né? E você imagina que é uma das coisas que também me preocupam. E você, principalmente, que, bom, é especialista em estratégias militares, eu gostaria de te fazer uma pergunta, né? Eu acho que idade militar. Todos? Sim, não, em idade militar, claro. Então eu, quando vejo esse tipo de situação, além de que eu gosto de comentar um pouco para deixar mais divertido, né? Um pouco mais leve e tal. Mas a verdade é que dentro de mim existe, muita preocupação, né? Por quê? Porque existem territórios em algumas partes da Europa, como por exemplo Paris, ou Ceuta, ou Melilla, que literalmente, se a maioria desses estrangeiros que vêm do continente africano, seja de primeira, segunda ou terceira geração, quisessem pegar em armas, ou seja, o Estado, quer dizer, não conseguiria garantir a segurança dos cidadãos dessa parte do território. Na verdade, vimos isso na invasão em massa da cerca de Ceuta, onde pularam 15 mil pessoas. Em poucas horas, as pessoas precisaram se trancar em casa e o Estado não pôde garantir sua segurança. E é que estamos enchendo a Espanha e estamos enchendo algumas partes da Europa de pessoas que, se em algum momento quisessem se organizar para tomar uma cidade, levariam apenas algumas horas para tomar uma cidade. Ou seja, você acha que isso... A gente pode chegar a ver isso em algum momento? Você acha que isso é viável? Ou seja, como você enxerga isso do seu ponto de vista? É que isso... Vamos ver, isso a gente já viu no passado. Já vimos uma marcha verde em territórios espanhóis de alguns caras que carregavam bandeiras do Marrocos. Mas cuidado, porque também carregavam uma bandeira preta com letras brancas com a charrada islâmica. As fotos provam, não estou inventando. Ninguém pode negar isso. Ou seja, isso já aconteceu antes. Mas além de dar esse exemplo que você mencionou, Ceuta e Melilla são duas cidades que ficam no norte da África, que têm uma guarnição militar, mas que não conseguiria se defender em um ataque militar do Marrocos. Por questões de geografia e de quantidade, porque os números não fecham, ou porque não há interesse por parte da Espanha, ou a Espanha não considera esse cenário. Isso nem é necessário. Cidade de Nova York. Estados Unidos. Tem um prefeito chamado Mandani, que as pessoas vão olhar o censo. Censo de Nova York que procure quantos milhões de pessoas há e com quantos milhões de votos Mandani ganhou. Porque vamos nos surpreender. O problema que esse pessoal tem é que é capaz de mobilizar uma parte da população para votar e mobilizá-la a 100%. Já nós, quando chegam as eleições, nem todo mundo vai votar. Tem gente que não vai, tem gente que não vota, ou tem gente que não entende do que se trata a votação. Aqui estão os números. Mandani venceu com 2,5 milhões de votos. E o censo eleitoral é... Bom, a cidade de Nova York é enorme. Mas aí está. Não, sim. Agora as pessoas estão se lamentando. Agora estão percebendo no que se meteram por não terem ido votar. Bom, essas coisas. Isso é brincar com fogo, né? O Partido Socialista quer... Falávamos sobre isso outro dia. Sobre a questão da lei dos netos e tal. E eles acham que vão conseguir votos daqui e dali. Vamos nacionalizar daqui. Esse pessoal, quando chegar o dia de amanhã, vão montar o próprio... Que partido? X, que eu não vou dizer de qual religião, mas não somos bobos. Eles vão montar o partido deles. Vão mobilizar 4 milhões de eleitores e eles vão votar neles. E é aí que vamos ter o problema. Problema que já ocorre em outros países. É algo que venho dizendo. Essa é a guerra deles. É algo que venho dizendo há muito tempo. Que pra mim esse vai ser o ponto sem retorno. Quando essas pessoas entrarem nas instituições, será um ponto sem retorno. E você está completamente certo quando diz que essas pessoas se mobilizam, porque é tão simples quanto conhecer um pouco esse tipo de religião. Onde, se você observar em relação ao que você me comentou antes, sobre Torre Pacheco, é importante que as pessoas reflitam, pois com essas situações podemos aprender muito, independentemente de queimarem contêineres, fecharem ruas e coisas assim. Na verdade, se você analisar bem o que acontece, pode aprender muito. E o que você percebe é que os ímãs são os que dirigem toda a comunidade de fiéis. Ou seja, se um ímã ou se os ímãs entram em acordo, todos eles estão coordenados na Espanha pela Comissão Islâmica, que é o interlocutor com o governo, de tudo o que tem a ver com a comunidade islâmica.
São eles que colocam os imãs nas mesquitas. São eles que colocam os professores que ensinam a religião islâmica nas escolas públicas. São eles que têm um presidente que está sendo investigado por suposto financiamento do jihadismo. Nesse sentido, também é preciso levar em conta que o maior grau de radicalização, ou onde essas pessoas mais se radicalizam, é dentro das prisões, onde justamente esses imãs vão. Não estou afirmando absolutamente nada. Se essas pessoas chegassem a um acordo e na Espanha tivéssemos essa quantidade, 4 ou 5 milhões de muçulmanos que fossem votar em uníssono em um partido político desse tipo, de corte religioso, imagine o que isso significaria para o país. Você tem 2,5, possivelmente 3. Por isso digo que, em 10 anos pelo nosso nível de entrada e conversões, teremos 4 ou 5 milhões. Vale lembrar que partidos com 10 ou 11 milhões de eleitores já tiveram maiorias absolutas. Veja, Davi, eu prefiro trabalhar com dados. Sim. Eleições de Nova York, 2025. O censo é de 5,3 milhões de eleitores com uma participação de 42%. Votaram 2 milhões de pessoas. Mandani teve mais de 1 milhão de votos. Ou seja, esse cara mobilizou tanto a esquerda quanto o pessoal do seu grupo. Ele foi a todas as mesquitas e comércios de Nova York buscar votos, como mostram os vídeos. Também frequentava as sextas-feiras, quando há mais pessoas. O cara, com 1 milhão de votos e um pouco mais, está governando uma cidade de 5 milhões de pessoas, de eleitores. Além disso, há quem não vote ou more lá sem ser residente. X. Bom, isso mesmo, transportar isso para um cenário na Espanha, o que Davi acabou de dizer é que neste país não é preciso ter uma multidão de votos impressionante para governar um país. Você se junta com este, com aquele e governa, que é o que temos agora mesmo com o PSOE. Cuidado com esse cenário porque dar-os tempo. Sim. Coisas piores já aconteceram. E além disso, também temos que levar em conta a Lei D'Hondt, que o voto em alguns lugares da Espanha, onde justamente essas pessoas estão concentradas, vale muito mais. Ou seja, se essas pessoas votam em uníssono em uma cidade de Lérida, esse voto vale o dobro do que o voto de uma pessoa que vota, por exemplo, em Málaga. A verdade é que o futuro é bastante preocupante. E vendo como está a França e tal, e com o governo que temos, que inclusive eu vi que outro dia você publicou um vídeo, né? Sobre a corrupção do PSOE e tudo isso, que futuro você vê? Que futuro você vê para a Espanha? Ou seja, não vamos poder ficar aqui? Ou vamos ter que sair daqui? E aí como você vê isso? É impressionante. O que acontece é que eu acho que a gente já... Isso é difícil de dizer, mas eu acho que já assimilamos tanto que tem que ter alguém roubando, que já consideramos isso como algo normal. Quer dizer, isso já parece mais uma série de comédia do que algo sério pra gente. Em um país sério, veja só, Boris Johnson no Reino Unido, por fazer uma festa durante a pandemia, foi expulso do partido. Ele perdeu e deixou de ser presidente, quer dizer, primeiro-ministro. Por fazer uma festa? Estamos falando de um cara que pagava senhoritas para levá-las para o outro lado da Espanha, para o parador de não sei onde, para ficar lá, com mulheres de moral duvidosa, uma loucura. Aqui ninguém fala nada. Um que não sei em que país foi, que copiou a tese de não sei quem quando estava na universidade e 25 anos depois descobre isso na rua. E nesse país, um cara que diz que o irmão mora em Portugal, mas depois encontram ele em um lugar no centro de Madrid. A mulher que está prestes a ir agora a julgamento, o fulano e o cicrano do outro e do outro. Aqui não acontece nada. Sim, acontece que nós enchemos os programas de televisão, nós enchemos todos eles. Já não se fala mais de fofoca. Agora a fofoca é o Partido Socialista, o Partido Popular ou o partido sei lá qual. A Espanha virou isso. É incrível, é incrível. É preciso ter um projeto claro e uma direção clara. E antes de montar esse negócio de, é preciso limpar o país. O país, neste momento, não está em condições de ser governável. Porque é um desastre. Todos os cargos por indicação e quem vive às custas dos outros. Vamos ver como você vai tirar isso do caminho. Aí é onde está o problema. E acho que vamos nos deparar
Claro, é que nós vamos nos deparar com uma situação no final que isso não vai levar a lugar nenhum. Eu acho que é complicado porque o que temos, que é uma das coisas que eu também digo, é que tempos estranhos vão chegar. Hoje faz 8 anos da moção de censura, ou seja, estamos há 8 anos literalmente na oposição, né? Pelo menos eu. E vão ser tempos complicados quando houver uma mudança de governo. Por quê? Porque aí o despertar vai ser duro. Ou seja, vão haver 2 tipos de pessoas que agora mesmo estão na oposição de Pedro Sanches. Vão haver 2 tipos de pessoas. Vai ter a pessoa que vai abrir os olhos e vai perceber que o que eu venho dizendo há muito tempo é real. Que não existe oposição porque não há vontade de fazer oposição. Temos 2 grandes partidos que funcionam como 2 macro-organizações que apodreceram o país de corrupção desde que vivemos em democracia. E eles estão mais empenhados em continuar mantendo o sistema de troca de poder ou de alternância do poder do que em realmente mudar as coisas. Por isso, justamente, eles não vão a fundo nem abrem as gavetas quando precisam abrir para fazer uma depuração. Porque isso seria para que houvesse uma mudança de governo e que fizessem auditorias em todos os ministérios. De absolutamente tudo e que levassem até o vereador corrupto de uma cidadezinha de Salamanca, seria assim, não é? Então, isso não vai acontecer. Isso não vai acontecer. Então, as pessoas vão perceber e vão me dizer, Davi, você tem razão. E vai ter outras pessoas que vão preferir ficar de olhos fechados e eu vou perder seguidores e vou brigar com gente porque vão começar a me dizer coisas como o que eu estou fazendo criticando um governo do PP em coalizão com o Vox. Quero que Pedro Sanches e o socialismo voltem porque sou infiltrado, blá blá blá. E o pior de tudo é a estupidez do povo. Isso é o que mais me dá desesperança, porque a situação é ruim. As pessoas sabem disso. Você sabe disso. Mas se o povo não quer acordar, se as pessoas realmente não querem mudar isso, se as pessoas não querem abrir os olhos, como você vai salvar gente que realmente não quer ser salva? Não quer ser salva. Olha, eu estive há alguns meses em El Salvador, estive lá gravando conteúdo, estivemos no Secote. Bom, estivemos com o ministro da Defesa patrulhando as ruas de El Salvador. Foi uma experiência única patrulhar por 2 horas com o ministro. Ou seja, o ministro da Defesa, com um fuzil na mão, patrulhando as ruas do seu país e conversando com ele, que em algum momento esse vídeo vai sair porque estamos editando, e isso leva tempo, né? Ele dizia, olha, vou dizer uma coisa pra vocês. Na Europa ele disse, não é pra assustar vocês ou alarmar, ou vocês param isso agora ou depois. É inevitável que o exército tenha que sair às ruas e fazer o que fizemos aqui. De colocá-los todos no Secote e começar a fazer aqui uma espécie de guerrilha urbana contra esse pessoal, né? Eu perguntava pra ele, porque eu sou uma pessoa de mente muito aberta, né? E eu perguntava para as pessoas, para todo mundo, pra gente aleatória na rua, mas sem câmeras, sem nada, em conversas normais. Dizia, olha, sou um turista e tal. O que você acha do país? Genial. E sobre o Bukele dizem, não queremos outro. Não queremos outro. Ou seja, eu não vi ninguém, e olha que perguntei para várias pessoas que quisesse outra opção que não fosse o Bukele. Você sabe o que é ver um ônibus comum passando e o ônibus tem que parar porque as pessoas descem do ônibus para abraçar o ministro da Defesa, para agradecer a ele? Que as pessoas param os carros. Brutal. Para lhe dar um abraço. Que você anda pela rua e o ministro da Defesa passa pelas lojas e dizem a ele, comida para o senhor. Ele diz, não, por favor não. Graças a você mantemos nosso negócio aberto. Total. Tenho que ir a El Salvador. Isso nunca vamos ver na Espanha. Nunca vai acontecer aqui. Porque aqui esse pessoal se acostumou a ter um escritório e dirigir o país de um escritório. E você não pode dirigir o país de um escritório. Ainda mais um país tão grande como a Espanha, com tantas culturas dentro da mesma cultura. Porque cada comunidade tem suas histórias e cada uma tem suas necessidades. Você não pode lembrar desse povo só quando são eleições, quando chega o último mês de eleição, nos 2 últimos meses de eleição. Assim o país não funciona. E eu continuo dizendo isso. Tem que chegar alguém com um modelo muito claro do que quer fazer neste país. Limpar o país e depois, quando já estiver tudo pronto, que o seu voto, o catalão, o basco, o andaluz, seja qual for, valha o mesmo em uma urna. Quando tudo isso estiver montado e toda a infraestrutura de garantias legais para que não haja juízes por aí ou promotores que estejam condenados ou pessoas que sejam subornadas. Quando tudo isso estiver pronto, blindado para evitar que isso aconteça,
Que venham os partidos que façam política de verdade, não corrupção, como ocorre hoje no país. Existem escândalos de todos os lados. E isso é o que não se pode mais permitir neste país, Espanha, que é um país muito grande, com muita história, e que não merece estar onde está agora, na situação em que se encontra. Simples assim. Sou eu ou você está sugerindo uma solução à moda romana? Não. Bukele não é uma solução à moda romana. Não, Bukele é muito sensato. Este é o caminho que eu quero. Não. Mas deixa eu te falar uma coisa. Aqui estão as eleições. Votem em mim. E todos votam nele. Não há outra opção. Ninguém quer votar em outra coisa. É que eu não vejo isso como algo ruim. Quer dizer, eu não vejo isso como algo ruim. Porque a palavra, talvez ditador e tal, está muito demonizada. Não estou dizendo que Bukele seja. Bem, ele é escolhido pelo povo e a maioria do povo o quer. Mas eu acho que às vezes, para resolver alguns problemas, é preciso uma pessoa como Bukele. Estou falando sério. Nós temos medo dessa figura porque já vivemos uma fase da nossa história parecida ou com conceitos semelhantes. Mas o que eu estou dizendo é outra coisa. Estou dizendo que vem alguém que, por exemplo, tenha dinheiro e não precise roubar. Por exemplo, vou te dar um exemplo que você pode gostar ou não. Donald Trump não precisa ser presidente porque é milionário. Bukele é rico por ser de família abastada. Fulano de tal, um cara que seja financeiramente estável, que não precise roubar, que tenha a vida resolvida. E agora o cara chega e diz, não, olha, vamos fazer assim, vamos mudar isso. E quando terminar isso, vocês decidem se querem que eu fique ou que eu vá embora. Ponto. Mas é que, vamos ver, você não pode tentar fazer com que o Hotel Espanha funcione se ele é um desastre por dentro? Mesmo que você troque o gerente, se é um desastre por dentro, você tem que fazer uma reforma completa nas instalações. Bom, é isso que está acontecendo aqui. De tudo, sim. É que amanhã vai chegar X, Abascal, Feijô, quem for, tanto faz pra mim. Coloque o nome Manolo, vamos chamar de Manolo. Manolo vai sentar e perguntar, e agora, o que faço? Não tem dinheiro pra isso, não tem dinheiro pra aquilo, tenho isso, tenho aquilo. É que você não pode continuar com o que tem. Você tem que cortar de vez com o que tem. Ou seja, senhores, isso é o que vai acontecer agora. E ser honesto. E dizer pra eles, né, senhoras e senhores, dizer que vai ter um tempo em que vai ser preciso cortar certas coisas, para que a gente possa crescer em outras. É que isso não terminou bem. Lembre-se do Rajoy. Esse negócio de cortar pessoas. É que... Rajoy. Na Espanha, é que o problema também que temos na Espanha, quando falamos de limpeza assim... Ao falar em cortar, refiro-me a quantos ministérios há na Espanha. Não, Ministério, Gasto Público, Subsídios, Cabides de Emprego... Subsídios e cabides de emprego, tudo isso fora. Mas tem uma imagem ruim, por isso o Partido Popular nunca lida com isso. Bom... É que é assim mesmo. Pois até que chegue alguém para resolver, vamos continuar assim? Não sou pessimista. Lembro que Milei disse, não tem dinheiro. Eu me lembro disso. As pessoas precisam considerar que cada país tem suas particularidades e que ainda não alcançamos o nível da Argentina. Aqui, gostem ou não, apesar de estar ruim, essa é a minha opinião. Na Espanha, as pessoas ainda acham que vivem bem. Porque você vê isso. Na verdade, tem algo que me chamou muita atenção, porque estive na sexta-feira, ou seja, estive na sexta-feira em Badajoz e no sábado em Almeria. Parei em um desses postos de serviço, desses grandes que tem lá, com restaurante e tal, e eu, quer dizer, vi uma situação que achei muito engraçada. Porque vi um homem lá comendo com sua esposa e com seu filho. Era um sábado lá, e era como se eles fossem lá almoçar como se fosse algo extraordinário. Me chamou a atenção porque estavam parados pagando a comida. Eles estavam pagando a comida com um cartão de crédito da WeThink. Me chamou a atenção porque é um cartão que tenho e não consigo me livrar há anos. E segundo, porque eu pensei, olha só, essas pessoas saíram para comer aqui em um lugar com menu de 20 euros e estão pagando com cartão de crédito. As pessoas acham que vivem bem. Até o pescoço. E você sai na rua e vê as áreas externas lotadas. Tem um feriado prolongado, as pessoas abandonam as cidades em massa, mas vivem de crédito. As pessoas pensam... Chegam à feira e pedem crédito ao banco. Com certeza, economizam um ano inteiro para comprar um traje de flamenca. Mas é a nossa cultura. Isso é a nossa cultura. Nós não gostamos de ficar em casa, gostamos da vida social, o que não é ruim, tomara, e além disso é uma das coisas bonitas da vida, socializar com as pessoas. A gente não percebe que um dia pode acordar e dizer, vão tirar minha casa e tudo, porque não posso pagar.
E é aí que a coisa complica, porque eu não posso pagar. É aí que as pessoas vão abrir os olhos. É aí que as pessoas vão abrir os olhos. Na verdade, o que tem provocado as mudanças de presidentes neste país sempre foi quando os espanhóis estavam sem um tostão no bolso. Veja só, também não há sapateiros e Rajoy terminou a coisa por causa de uma moção de censura. Mas aconteceu o mesmo com Felipe González. O mesmo ocorreu com Zapatero. Não, só perceberam quando já estavam arruinadas. Isso rende um debate profundo. Aliás, não sabia que foi a El Salvador. Me avise quando publicar. Sim. Porque sim... Eu estive... Está em El Salvador. Bem, é terrível. Tem um beco lá. Se chama Beco do Diabo. Eles jogavam lá os corpos das pessoas normais que eles iam matando por diversão. Callejón del Diablo. E é incrível. Bom, eu já vi coisas lá. Olha. Você sabe o que ele faz. Falam muito sobre o Secote. Há outros centros para pessoas privadas de liberdade que não são presos do Secote. Ou seja, não são assassinos em série nem psicopatas. Um traficante de drogas. Um criminoso comum. Você sabe o que fazem com eles à noite, Davi? Nas prisões. Eles o tiram de lá. Eles tiram ele da prisão, colocam uma camiseta nele que era Cero Fiesta ou algo assim, acho que é esse o nome. O projeto Cero Fiesta. Colocam ele para limpar a cidade, para cuidar dos jardins, para limpar os prédios públicos. À noite. Durante o dia eles ficam presos porque há muita gente pobre em El Salvador que não sabe ler nem escrever. Eles ficam aprendendo um ofício. Todos precisam ir à oficina aprender a consertar a máquina de lavar. Um ar-condicionado, fazer mecânica. Medicina. Você sabe que dentro daquela prisão onde eu estive mesmo, eu ficava impressionado. Eles mesmos têm que aprender primeiros socorros para atender ao companheiro deles. Pois parece ótimo. E é incrível, você os vê. Bem, eu ia lá andando, misturado entre eles, e não tinha problema nenhum. Eles tinham chaves de fenda, tinham de tudo. Não faltava nenhuma chave de fenda. Mas sabe por quê? Porque se faltar uma chave de fenda, até que ela apareça, ninguém come, ninguém vai embora. Se fizer algo errado, sabe que vai para o Secote. É assim que funciona. Por outro lado, nós temos a população carcerária na Espanha, que está lá com ar-condicionado, televisão, cantina para cima, para baixo. Exato. Ou seja, quando se faz alguma coisa... Você está querendo dizer? Há pessoas que vivem melhor na cadeia que fora dela. Exatamente. Claro. O que me parece que você está querendo dizer é que não há medo. Não há medo do Estado. Não há medo das prisões. Não há medo, claro. É que não há respeito. Sim. Eu acho que para haver respeito tem que haver medo. Sim, acho que sem medo não. Claro. Não funciona essa questão de... Você tem que saber... Você tem que saber onde está o limite. Você tem que saber que se você escolher o caminho da delinquência, do crime organizado, de matar pessoas, você sabe onde vai acabar. Mas você vai acabar lá. Não é opcional, nem advogado vai tirar sua pena. Você vai acabar lá. E não tem mais jeito. Sim, Na verdade, é aí que está a questão. Não sei se você viu um caso que eu fiquei de revisar de um menor de idade que tinha assassinado uma pessoa. Acho que de origem marroquina, estavam pedindo para ele uns 9 ou 10 anos de prisão. No final deram... Tenho que ver isso com mais detalhes. No final deram para ele 1 ano de prisão. Então já o deixaram livre e agora o cara sumiu. Ninguém sabe onde está o garoto que era menor de idade. Ou seja, na verdade, a questão da corrupção também no judiciário e de como as gangues... em relação ao que estamos falando sobre El Salvador. Mas, David, você também não tem onde colocar todos em uma prisão na Espanha. Não. Não. E também, aqui o crime organizado ocorre como em El Salvador. Algo que parece distante. Aqui também estamos tendo a macromáfia. Organizações criminosas em nível mundial que estão aqui, que também estão influenciando as decisões dos juízes. Supostamente, e que estão começando a ter poder também aqui, e não sabemos se poder político também. Com isso, o que você viveu em El Salvador. Que agora já podemos dizer que é, digamos, a fase posterior ao que havia antes, que não precisamos nos desesperar. Se aqui, em alguns pontos da Espanha, isso começa a acontecer também, que na verdade eu acho que já está acontecendo. É muito preocupante. É muito preocupante.
Hoje de manhã vi uma notícia de que há algumas semanas um cara esfaqueou um policial na Espanha, não sei quantas vezes. Bom, esse cara ontem, acho, ou hoje, matou uma pessoa. Ou seja, prenderam ele, soltaram e agora ele matou uma pessoa. Sim. Sim, acho que foi hoje. Como pode ser que esse tipo de pessoa esteja na rua? Algo falhou no sistema. O sistema falhou totalmente. Isso é como quando você entra em um site e ele não carrega, aparece erro 505, algo assim. É a mesma coisa. Não funciona. Pois é, a verdade é que, enfim... A verdade é que não vai funcionar. Eu não sei. Eu tenho esperança, a verdade é que eu tenho esperança de que o povo reaja em algum momento e te digo isso de coração aberto. Se eu ver no futuro que a maioria dos espanhóis quer decadência, quer viver em um estado falido, e o que votam e promovem é isso. Eu consideraria seriamente sair daqui, pois não quero comprometer meu futuro. Olha, sair da Espanha e ver como se vive fora pode abrir muito a sua mente. Sim. De muitas coisas. Mas você já sabe como nós, espanhóis, somos, que resistimos, não queremos abandonar nossa terra. Mas, na verdade, quero considerar essa ideia de ir para El Salvador. Acho que não. Mas, na verdade, quero considerar essa ideia de ir para El Salvador. Acho que seria uma experiência legal, vou pensar nisso, ver se consigo dar uma escapada por lá em algum momento, algum dia, quem sabe. É incrível. Sim, é verdade. E você tem que me avisar sobre o vídeo. E olha, por falar em nos conhecermos, acho que seria interessante, quem sabe um dia, se a gente se conhecer, eu poderia te entrevistar, tipo um podcast, e a gente fala sobre tudo isso. Acho que seria bem legal, cara. Sim. Não, estou falando sério. Vamos fazer. Acho que seria bem legal. E é isso, olha. Tem eleições na Colômbia esta noite. Sim, o que você acha? Bom, pelo visto é o primeiro turno. E o favorito é o sucessor do Petro, né? Tipo, é isso mesmo? Olha, veja só, eu estive na Colômbia antes do Petro assumir e posso te garantir que era um país que sim, tinha suas áreas perigosas e tal. Muitos pensam que a Colômbia é um país onde não se pode sair sozinho. Nós percorremos a Colômbia, praticamente quase toda a Colômbia, nós nos dividimos por ela, não a percorremos de carro. Posso te garantir que não tive nenhum problema, ou seja, nenhum problema mesmo. Obviamente sem dar bobeira, como eles dizem lá, sem chamar atenção, nem nada disso. E a verdade é que eu via lugares que estavam começando a ter projeção para o futuro, como por exemplo Cartagena das Índias, era um lugar muito próximo. Digamos, aquele Caribe e tal, estava começando a ser construído. E aí, quando fiquei sabendo que tinham escolhido o Petro, um país tão castigado pelas guerrilhas, a verdade é que eu fiquei de cabelo em pé. De verdade, eu fiquei de cabelo em pé. De como as pessoas têm tão pouca memória e de como as pessoas são capazes de votar em gente como o Petro, que literalmente é aliado dos narcotraficantes. Não sei, Abelardo está ganhando no primeiro turno? Sim. Olha, dizem que pode ser resolvido no primeiro turno. Bom, olha, então vamos ver. Então vê. Que tal? Então é isso, Davi. Obrigado pelo convite e espero que façamos mais lives juntos. No outro dia no seu canal. E obrigado também por vir aqui, por passar um tempo e bora lá, vamos ver o que vai acontecer. Depois você vai nos contar o que acontecerá com o Irã e o Estreito de Hormuz. E bom, quando tudo isso vai se resolver? Porque sinceramente é incrível como isso ainda rende outro assunto para conversa. Porque eu acho que, no final das contas, o que tem aqui é muita gente ganhando muito dinheiro com a bolsa, me parece. Isso também aconteceu comigo. Mas é exagerado. Outro dia, só pra testar, eu ganhei $40. Também não é como se você tivesse ganhado 40. Não, mas não estou falando de você, estou falando da bolsa. Eu não. É que eu coloquei dinheiro no petróleo. Pensei, bom, vamos ver se é verdade. E é verdade, dá pra ganhar dinheiro. Eu ganhei $40. Você ganhou $40. Aqui só ganha dinheiro quem tem informação privilegiada ou sorte ao investir. Meio tanque de combustível. Eu achava bom. Bom, olha, está ótimo. $40 está muito bom. Bom, então é isso. Um prazer ter você por aqui. Um abraço, família, tchau. Até logo, genial.